Deus dijo assim: guardem, pois, todos os mandamentos que lhes ordeno hoje, para que sejam o quê? Fuertes. Veja que Deus, Ele não trabalha com débiles. Ele aceita o débil, mas Ele não quer que a persona continue débil. Porque como que você vai a vencer seus inimigos, sua competência, seus adversários, se você for uma persona fifi? É isso aí. Como? Porque primeiro, eu lhe digo e vou repetir: se você quer ser próspero, você já tem que saber, você vai ter inimigo, você vai ser envidiado. Ou você quer ser próspero sem problemas? Impossível. Quanto mais você prosperar, mais envidiado você vai ser, mais inimigos você vai ter. Se você não quer ter inimigos e você não quer ser envidiado, siga sendo pobre. Mas aún sendo pobre, vão envidiar seu cabelo, vão envidiar sua sorriso, vão envidiar seu marido, sua esposa, ou não? Então, se Deus, Ele quer que nós outros sejamos fuertes. Fuertes porque vamos ter que enfrentar essas coisas e não podemos ser aquelas pessoas que nos decaímos, que nos desanimamos, que estamos aqui todo o tempo com o pastor. Ai, pastor, ore por mim. Nunca vai prosperar, nunca, zero. Porque se a pessoa não é forte aqui dentro, aqui, ela não vai vencer a de afuera. Ela não vai vencer. Então, se Deus, Ele digo que se eu guardo seus mandamentos, que lhes ordeno hoje, para que sejam que? Fuertes, e entrem, e tomem possessão de quê? A la qual, então se eu quero tomar possessão, eu quero, por exemplo, empreender um negócio, eu tenho que ser forte, porque eu vou incomodar a outros. Por exemplo, a Igreja Universal, quantos eu não incomodo? Quantos? Os brus, os santeiros, os religiosos, os evangélicos, os católicos, os budistas, espiritistas, ou não? Porque eu estou entrando em um território para tomar possessão, para levar essas pessoas ao reino de Deus. Então eu vou ter inimigos, eu vou ter pessoas que vão querer destruir-me. Então eu tenho que ser forte para continuar, mesmo com toda a contra, com todas as adversidades, porque eu tenho um objetivo. Em meu caso, o bispo Franklin, meu objetivo é ganhar almas. Esse é meu objetivo, vou ganhar almas. Mas qual é o seu objetivo? Para prosperar ou não? Mas para que você haga isso, você vai tomar o lugar de outro. Você vai quitar o cliente de outro. Não há maneira. Se eu abro um restaurante, então eu vou quitar clientes de quê? E aqueles outros vão vir. Se eu abro um posto para vender frutas, eu vou atender inimigos, porque há outros que também têm fruta. Se eu sou advogado, então eu vou ter inimigos, porque quantos advogados há? Então ele disse que eu tenho que ser forte, porque eu vou ter que tomar possessão. Eu não pode ser sentimental. Eu não pode ser uma pessoa que... Mas para que eu seja forte, não é forte fisicamente, é forte aqui, ó. Eu sou forte aqui, para não deixar-me guiar por emoções, por sentimentos.
Se você quer ser grande, você vai ter que tomar decisões. Você quer ser empresário, você vai ter que tomar decisões. E muitas vezes você vai ter que achar um funcionário. E o funcionário, por favor, é que eu tenho 5 filhos. Nem modo, pero eu tenho que ter gente que produzca. Eu não posso ter eles só porque você tem 5 filhos. Se tu tem 5 filhos, trabalhe por causa disso também. Então você vai ter que ser forte muitas vezes, para tomar decisões. Você vai ter que ser forte para não deixar-se guiar. Forte. Se você tem uma empresa familiar, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Porque o familiar não quer trabalhar, mas quer ganhar. E vai chegar uma hora que você vai ter que ser forte para dizer, fulano, siga tu caminho que eu vou seguir o meu. Você vai ter que ser forte. Não sei se me hago entender. Mas se você for uma persona, você não vai poder. Você não vai conseguir. Então, por isso que lhe digo, guardem meus mandamentos, para que vocês sejam fortes, para que vocês entrem e tomem possessão da terra. Porque nessa terra há inimigos, você tem que vencê-los. Amém, gente? Aí ele disse, para que prolonguem seus dias em la terra, que o Senhor jurou a seus padres e a sua descendência, uma terra que Então se veja, se eu quero empreender um negócio, e eu quero que esse negócio se prolongue, eu tenho que guardar o que Deus me manda. Se não, eu seria aquela pessoa que empreende um negócio, quebrei, empreendo outro, quebro, empreendo outro, quebro. Entro em um trabalho, sou echado, consigo outro trabalho, também sou echado. Todo o que eu hago não se prolonga. Todo o que eu hago solo é por temporadas, uma temporada. Uma temporada eu vou bem e depois se echa a perder. Por quê? Porque eu não estou guardando isso aqui. Se você não quer quebrar com sua empresa, se você não quer quebrar com o seu comércio, se você não quer quebrar com seus negócios, se você não quer ser esse funcionário que trabalha aqui, é echado, e daqui a pouco trabalha ali, é echado, vai para lá, é echado. Se você não quer ser essa pessoa, tudo começa aqui, ó. Quando você decide, eu vou obedecer essa palavra. Eu vou obedecer essa palavra, porque eu quero ser forte, porque eu quero tomar possessão de aquilo que Deus me promete, e eu quero prolongar. Eu não quero nada temporário, eu quero que seja algo que venga crescer. Amém, gente? Me estão compreendendo? Aí ele disse assim, porque a terra a la qual entras para possuí-la, não és como a terra de Egipto, de onde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla e la regavas com tu pé, como uma huerta de hortaliças, sino que la tierra a la qual entram para possuí-la, terra de montes e vades, bebe quê? Por que Deus digo isso para Israel? Deus queria mostrar para Israel que a prosperidade de eles não vendria da força de seu braço. A prosperidade de eles dependeria do relacionamento de eles com Deus. Porque o que Deus lhes estava dando, a terra de Israel, se você já foi a Israel, você sabe que Israel é uma terra seca, é desértica. Hoje é próspera porque Israel desenvolveu uma tecnologia de irrigação. Então, onde você vai em Israel hoje, há plantações, etc, etc. Mas porque eles criaram um sistema de irrigação para poder fazer isso. Mas naquela época não havia essa tecnologia. Então, se a terra era completamente dependente
de la lluvia. Ou seja, eles dependiam do cielo. Eles dependiam totalmente de Deus. Porque se Deus não enviar a lluvia, se acabou. Estamos falando de Elias e a viúva. Houve 3 anos e meio de sequia. Todo se acabou. Se murió o ganado, se murió a gente. Foi um inferno. Por quê? Porque como eles desobedeceram a Deus, então não havia lluvia. Então, com isso, Deus estava querendo inculcar em Israel e em nós outros que nossa prosperidade não depende de nadie. Sua prosperidade não depende do governo. Sua prosperidade não depende de eles. Sua prosperidade não depende de sua capacidade intelectual. Sua prosperidade não depende de que alguém lhe eche uma mano, uma palanca. A prosperidade vem de Deus, dos céus. E era isso que Deus estava dizendo para Israel. A terra que vocês vão não é como a terra de Egipto, porque Egipto tem o rio Nilo, que é um rio. Então, se eles que agarravam a semilla, tiravam assim, e regavam com o pé, tanta água que havia. Mas Israel não. Eles dependeriam 100% de Deus. Mas também não dependeriam de nada. Só de Deus. Amém, gente? Me estão compreendendo? Ou seja, era uma consciência que Deus queria que eles tivessem. E é essa consciência que você tem que ter. Para que você possa fazer sua empresa, seus negócios prosperar, só depende de você ter comunhão com Deus. Se você coloca Deus como sua prioridade, como primeiro, então se Ele vai enviar essa lluvia, não vai faltar. Aí ele disse assim, ele disse assim: és uma terra, e os olhos do Senhor tu Deus, desde que? Você vê que quando nós outros vivimos nessa dependência de Deus, nós outros não vamos viver de temporadas. Por exemplo, a maioria dos comércios vivem de temporadas. Navidad, Ano Novo, Redes, São Valentim, Dia de la Madre. É del Padre, não. Que mais? Não, de aqui vai dar alguma coisa para maestro. Dia del Niño. Ou seja, o comércio em geral, eles vivem dessas temporadas. Essas temporadas. Para ter mais entradas, mais vendas, mais clientes. Mas quando você vive na dependência de Deus, você não terá esse problema. Porque os olhos de Deus estarão sobre sua vida, desde o início até o final do ano. Ou seja, que Deus, Ele lhe vai prosperar mês tras mês. Todo mês, você vai prosperar. Todo mês, você vai ter frutos. Todo mês, você vai matar seu leão. Amém. Você não tem um leão? Você não tem que matar leão? Todo mês. Mas por quê? Porque como você vive na dependência de Deus, Ele lhe vai bendecer todo ano, não temporadas. Você vê que às vezes as pessoas, os empresários, eles esperam aquela fecha, invertem publicidade, invertem nisso, para poder ter muito cliente, muitas vendas. E se lhe falha, ele perde dinheiro. E às vezes o que ele ganha não compensa o que ele invertiu. Porque ele vive de temporadas. Mas aqui Deus está dizendo: se vocês me obedecem,
se ustedes hacen caso a lo que yo les digo, entonces mis ojos estarão desde o princípio hasta o final del año. Aí ele disse assim: e sucederá que se obedecem mis mandamentos que lhes ordeno hoje, de quê? Como que eu provo que eu amo a Deus? Obedecendo-lo. Quando eu dou, a maior prova de amor é dar. Quem ama, dá. Se você ama, você quer dar. Se você ama a Deus, você quer dar. Você dá sua vida para Ele. Você dá para Ele o melhor. Você dá suas ofrendas. Você dá seus dízimos. Por quê? Porque quem ama quer dar. Então ele diz: se vocês me obedecem, mis mandamentos que lhes ordeno hoje, de amar ao Senhor seu Deus e servir-lhe com todo o seu coração e com toda a sua alma, Ele dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana e lluvia tardia, para que recorras que tu grano, tu vino e tu aceite. Ou seja, Deus ele prometeu as três coisas que todo homem quer. Todo mundo quer isso aqui, essas três coisas. Grano. Sabe o que significa grano? Abundância. Grano representa isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Todo mundo quer. Então, se Deus promete que se eu lhe obedeço, Ele manda la lluvia, la temprana e la tardia. Ou seja, mis campos, meu negócio, minha empresa, meu trabalho, etc, 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 sempre vão florescer. Nunca vão estar secos. Sempre vão florescer. E Ele promete essas três coisas. Grano, que representa isso aqui. Dinheiro. Vino. Hã? Não é isso? Hã? É isso ou não? Para que você se emborrache. Porque os borrachitos já dizem que é bueno. Não. Sabe o que significa vino? Alegria. Ou seja, Deus ele promete dar-lhe uma prosperidade que lhe traga alegria. Porque há muita gente que tem dinheiro e é depressivo. Tem dinheiro e não tem uma família. Ahorita mesmo saiu um Twitter deste cantor Alejandro Sanz, que viralizou. Vocês viram ou não? Ele contando a infelicidade que ele tem. Ele querendo compartilhar com as pessoas o tão infeliz que ele é. Mas você o vê cantando, você disse: uau, que voz, que talento. Aonde ele vá, llena um estádio de futebol. Os shows dele arrebentam. Mas ele é infeliz. Porque dinheiro sem Deus não é nada, é só o papel. Dinheiro sem Deus, você compra casa, você compra carro, você compra hasta uma mulher, hasta um homem você compra. Hoje em dia, as pessoas se vendem, ou não, mas você vai ser infeliz. Porque não há felicidade sem Ele. Então, Ele promete dar a nós outros grano e vinho. Há um versículo. Onde está aquele versículo de Provérbios que eu pedi? Então, se a bendição do Senhor que é la que enriquece e Ele não añade que. Então, se a riqueza que provém de Deus me traz alegria. Amém, gente? Por isso que Ele promete o grano, mas Ele promete o vinho. Ou seja, aquela prosperidade não vai destruir meu matrimônio.
aquela prosperidade não me vai separar de Deus, não me vai separar dele, porque eu entendo que eu dependo dele. Aquela prosperidade não me hará malgastar. Eu estava conversando com uma pessoa que ela me disse assim: o bispo, eu me sinto frustrada porque eu queria tanto uma determinada coisa e eu não consigo essa coisa. E eu lhe disse assim: sabe qual é o problema? Que você crê que sua felicidade depende dessa coisa. E por isso que você se sente frustrada. Porque sua felicidade não depende desta coisa. Sua felicidade depende de sua relação com Deus. Porque sua relação com Deus é o que lhe hará feliz. E Deus añade lo demais. Amém, gente? Então, se Ele promete o grano, dinheiro. Ele promete o vinho, que és alegria. E Ele promete também que és Ele Espírito Santo. Ou seja, quando você tem essa consciência de depender de Deus, de viver em comunhão com Ele, você já sabe, para que eu prospere, e eu prolongue, e eu não perda, e eu não viva de maneira temporal, e que as coisas me vão bem, de ano tras ano, Deus me vá bendizendo, eu tenho que ter Ele Espírito Santo como a base de tudo isso. Se não há Ele Espírito Santo, então todo isso é perder tempo. Porque muita gente já chegou aqui um dia sem nada, em la miséria, ganhou dinheiro, prosperou, mas não quis o Espírito Santo. Perdeu todo. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Então, se eu lhe quero ensinar, não apenas a que você prospere economicamente, porque Deus, o que Ele quer fazer, é mais que isso. Ele quer que você seja feliz. E por isso que Ele disse: guarda meus mandamentos, ama-me, ama-me, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e eu te vou dar isso. Te vou dar grano, te vou dar trigo, te vou dar grano, te vou dar vinho, e te vou dar el aceite. Aí Ele disse assim: e Ele dará erva a tus campos, para tu ganado, e comerás, e que? Quem lhe gusta comer aqui? São um dos melhores prazeres que há. Da florreira, mas lhe gusta comer. Ou não é verdade? Você vê que Deus quer que eu coma e te sacie. Porque há gente que come o que há. Não é aquela comida que lá sácia. Ela come, o que é? Bom, nem modo. Ela llena a pança, mas ela não se sácia. Você vê como Deus, Ele quer que nós outros tenhamos o melhor. Ele não quer que você coma qualquer coisa. Ele quer que você coma e te sacie. Que você se sente na mesa e diga assim: essa era a comida que eu queria comer. Amém, gente? Não sei se me hago entender. Veja como Deus pensa, está nisso. Veja como a prosperidade que Deus lhe promete é para que você viva bem, você e sua família. Amém, gente? Está compreendendo? Mas Ele quer que nós outros entendamos que nossa prosperidade, que essa vida, depende dessa relação com Ele. Que eu viva essa comunhão com Ele. Essa comunhão que eu tenho com Ele é que hará Ele enviar a lluvia sobre minha terra, para que todo o meu prospere, fructifique. Amém, gente? Está claro isso? Quem me está compreendendo? Aí Ele digo assim, para terminar, Ele digo assim: tenham cuidado, não seja que se engane seu coração e se desviem e sirvam a outros deuses, e que é o peligro que há
em la prosperidade sem Deus. Essa prosperidade sem comunhão com Deus. Porque a persona é enganada. Porque ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ter muito trabalho, ela começa a ter muitos clientes, ela começa a ser muitos negócios, e ela se engana. Porque ela disse, não tenho tempo para ir à igreja, porque estou muito atareado. Então, se lunes, não vou mais, mas graças a Deus já estou próspera, já não necessito ir mais lunes, porque já prosperei. Se enganou. Não vou miércoles, não vou domingo à manhã, não dá para ir domingo à manhã, porque domingo é um dia que eu tenho que descansar. Mas Deus sabe, pero eu vou enviar mi dízimo. E a hora não com transferência eletrônica, mas não necessito ir à igreja, porque eu vejo o bispo por YouTube. Eu vejo por YouTube agora, por Facebook. Para que eu vejo na igreja aqui? Ó. Pongo adinho na televisão, palomita, uma coca aqui ao lado, vendo o bispo bebendo a coca. Sim ou não? Ou seja, a persona se enganou, porque ela pensou, não necessito mais. Não necessito. Você vê, a aliança. Quantas pessoas não receberam a aliança? E de onde estão essas pessoas? Sabe qual é o problema? Porque ela pensa assim, já tenho a aliança, já tenho a suerte. Porque ela pensa que a aliança é para atrair suerte. E ela não entende que essa aliança é um símbolo de quê? De compromisso, de pacto que eu hice com Deus. Então, se ao contrário dela ser bendecida, Édia mesma traz maldição para Édia. Por quê? Porque ela hizo um voto com Deus e ela não cumpre. Às vezes há pessoas que estão em la miséria, em la igreja, em la pobreza, a pessoa não prospera. Aí ela vem aqui, com o pastor Igor. Ai, pastor, por quê? Por que não acontece? Ora por mim, pastor. Mas o pastor não sabe que Élia engana. O pastor não sabe que ela rouba o dízimo. Porque ela não vai chegar para o pastor e dizer, pastor, ore por mim, eu estou roubando o dízimo, mas ore para que eu prospere. Ela vai dizer isso? Não. O que ela vai dizer? Que eu sou fiel. Eu hago todo o que vocês dizem. Se for assim, ela seria próspera. Mas ela se engana. Ela se engana e o coração dela se desvia. Ela vai servir a outros deuses. O Deus dinheiro, o Deus família, o Deus amigos. Porque ela começa a priorizar outras coisas que a relação dela com Deus. Ela não cumpre com o compromisso assumido em el pacto, em la aliança. E se eu quebro a aliança com Deus, é como eu abrir a porta de minha vida ao diabo e dizer, llévate todo. Porque eu mesmo abri a porta para ele. A aliança é para isso, é para proteger-me, para que eu mantenha minha fidelidade a Deus, minha relação com Deus por em cima. Eu posso ser multimilionário, mas nunca vou deixar de estar aqui. Essa tem que ser esse pensamento. Você pode ser multimilionário, você pode ser rico, pode ter tudo o que Jesus prometa, mas em primeiro lugar está minha relação com Deus. Se eu tenho que perder todo por causa de minha relação com Deus, eu perdo todo. Mas eu não quito essa aliança que eu tenho com Ele. Porque eu sei que se tenho aliança com Ele, eu posso perder todo hoje, amanhã eu recupero. Mas se eu quebro minha aliança com Deus, eu vou perder todo e hasta minha salvação. Está claro isso? Então, é consciência. Então, é o que lhe digo, tenham cuidado. Não seja que se engane que
aquele coração engana, cuidado com ele. E se desviem e sirvam a outros deuses e los adorem. Não seja que a ira do Senhor se encienda contra ustedes e que cierre os cielos e que não haja lluvia e que pronto pereçam em la buena tierra. Usted vem na buena tierra. Nós outros descimos como México e usted vê aí gente que quer ir para os Estados Unidos. E não, uma pessoa me vinha pedir, o bispo, você poderia orar por mim? Porque eu vou aos Estados Unidos. Eu digo, sim? Você tem visa? Não, me vou demorado. Eu não vou orar para que você vá demorado. Como eu vou orar para que você vá demorado? Ou seja, eu mesmo estou querendo incentivar-lhe a pecar, a cometer um erro. Aí depois você muere na fronteira, e no deserto, vai dizer, a culpa foi do bispo que não orou. Ou não é verdade? Não, porque minha prosperidade, eu não dependo de ir para outro país, porque estou em la buena tierra. Mas o problema é que a pessoa está em la buena tierra, mas ela está em desobediência. Então, os céus estão cerrados para ela, não há lluvia, a terra não produz, e ela perece pronto, em la buena tierra. Você não necessita ir para outra cidade, outro país, outro estado. Você não depende disso. Para você prosperar, basta que você obedeça. E aonde você está, os céus vão estar abertos para você. Você vai prosperar donde seja. Amém, gente? Está compreendendo? Porque Deus enviará a lluvia e não vai faltar fruto, não vai faltar prosperidade. Quem me compreendeu? Quedou claro? Então, se nossa prosperidade depende de quê? Depende de quê? De nossa obediência a Deus, nossa relação com Ele. De isso depende. Só disso. Não dependa de palanca, não dependa de nada. Não dependa que alguém lhe eche na mão. Não dependa de um sócio. O bispo, se eu tiver um sócio que inverter em mim, você já tem um. Ele vai bendecer seu trabalho, sua empresa, tudo o que você haga. Amém, gente? E nessa terra, imagina Deus com você. Mas Deus necessita que você decida de eu quero. Não quero só andar com aliança no dedo, não é isso. É aqui dentro. Dentro de mim, eu vou ser um pacto com Ele. Eu vou colocá-lo como o primeiro de minha vida. Eu vou obedecer a palavra dele. Eu lhe vou ser fiel a Ele. Você vai ver como Ele vai enviar lluvia. Amém, gente? Vai brotar, cliente, assim, assim de cliente. Você não vai dar abasto. Você não vai dar abasto. Seu negócio não vai dar abasto. Você vai ter que ampliar. Amém? Que Ele vai dar. Ele dá.